Sejam bem-vindos ao podcast DevOps no Dia a Dia. Esse é um canal para a gente falar e comentar as estratégias para acelerar a entrega de software sem comprometer a qualidade. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma transformação de DevOps que foi na empresa da Nordstrom, né? Uma empresa americana, é uma das principais varejistas e líder de moda nos Estados Unidos, entender um pouquinho os objetivos dessa transformação DevOps na companhia. Lembrando, né, uma transformação DevOps ou Digital Transformation ou uma transformação ágil, ela não ocorre somente pela necessidade de querer ser ágil ou querer se fazer DevOps, né? Então é importante a gente sempre ressaltar esses aspectos, porque tecnologia pela tecnologia não vão trazer resultado expressivo para a companhia. Tudo depende dos objetivos de negócio que as empresas estão buscando, né, para tentar melhorar o fluxo de trabalho, melhorar os resultados da companhia. É isso que interessa no final do dia. Então, para ilustrar esse estudo de caso dessa transformação de DevOps na Nordstrom, eles tinham um cenário, né, que foi desenhado pelo próprio board, pela própria liderança. Então, como eu sempre falo, é importante ter no nível C-level, no nível de liderança, a percepção do porquê de se direcionar para uma transformação como essa, e é só a partir desse modelo que as transformações ocorrem de fato, né? Então, no cenário da Nordstrom, nesse estudo de caso específico, então a necessidade específica da companhia era o crescimento de receita online para o ramo de varejista. E tem um ponto de atenção importante aqui, o porquê que eles estavam querendo, os executivos decidiram embarcar nessa transformação de DevOps com o objetivo de crescimento de receita. Um dos principais pontos que eles estavam apontando é justamente o receio de perder a posição no mercado ou até mesmo sumir por completo do mercado. Então a Nordstrom é uma empresa que na época a organização da tecnologia ela estava muito otimizada em função dos custos, ou seja, tinham terceirizado muitas das funções de TI. Normalmente ocorre isso visando melhoria de custos, né, mantendo as principais peças da companhia olhando para o negócio. Eles tinham um ciclo de planejamento, de liberação de release das aplicações, trabalhando no formato tradicional de waterfall ou cascata, fazendo o lançamento 2 vezes por ano, né? É interessante notar que, mesmo olhando para essa perspectiva de trabalho atual no formato de cascata, eles tinham um sucesso relativamente... eram bem-sucedidos na entrega dos projetos, né? Com 97% dos projetos cumprindo aí as metas de cronograma e orçamento, mas um dos pontos que estavam aparecendo para o board é que eles não estavam preparados para alcançar os objetivos de negócio que tinham sido pensados para dali a 5 anos. Por isso, eles começaram a se movimentar no sentido de otimizar o fluxo de trabalho da companhia para atingir esses resultados de negócio que estavam previstos para dali a 5 anos. Eles começaram a pensar em formas de como otimizar o fluxo de trabalho, pensando em velocidade e retorno, né, ao invés de somente pensar na otimização dos custos. Esse é um trade-off comum, mas é importante ressaltar que esse tipo de direcionamento ele tem que vir com um propósito, né? Como eu falei, não só trazer a tecnologia pela tecnologia, mas pensar
em trazer resultado para a companhia, melhorar o fluxo de valor e melhorar o resultado da companhia como um todo. É claro que um tipo de decisão como essa precisa se pensar bem por onde começar. Um tipo de transformação como essa, ela não começa olhando no nível corporativo para alcançar todas as linhas de negócio, todas as áreas, começam num setor específico onde existe a possibilidade dessa melhora, né? O que a gente chama de análise de value stream, ou seja, qual é o segmento ou o fluxo de negócio que melhor, que precisa de obter o resultado, e começar a fazer algumas análises em torno desse value stream, dessa cadeia de valor, justamente para começar a pensar numa estratégia de transformação sem causar muito transtorno para a empresa como um todo. Então, começa localizado nas áreas, numa cadeia de valor onde precisa atingir resultado, e o objetivo, logo que começa uma jornada como essa, normalmente é a busca por quick wins, né, onde a gente pode executar a transformação, trazer essa nova forma de trabalho, trazer essas novas práticas para a entrega de software, por software delivery, de modo que elas possam, que se possa obter resultado, e a partir desses resultados, você começar a trazer mais confiança para a empresa. E a partir do momento em que você começa a trazer mais confiança, você começa a despertar curiosidade interna dentro das demais áreas para os resultados que são alcançados, né? E também começa a ter um pouco mais de facilidade de penetração para poder replicar os benefícios colhidos nessa iniciativa para as demais áreas da companhia. Então, o board ele definiu duas áreas de maior impacto para esse início de jornada, se concentraram em duas áreas, na aplicação mobile e também nos sistemas de gestão dos cafés das lojas, né? Então, cada uma dessas áreas, elas tinham metas de negócio que não estavam sendo cumpridas. Então, por isso, eles decidiram se concentrar nessas duas grandes áreas, aplicação mobile e nos sistemas de gestão dos cafés das lojas. Olha só que interessante. Olhando primeiro para a aplicação mobile, a grande necessidade de negócio aqui era reduzir o tempo de entrada no mercado e aumentando a frequência em disponibilizar novas funcionalidades para os seus clientes. Qual que era o cenário atual na época da transformação? O primeiro ponto é que os clientes estavam extremamente frustrados com o produto que eles estavam recebendo a partir da App Store. Toda a estrutura e processos da empresa para se fazer a liberação de novas versões no fluxo de entrega de software, eles estavam configurados e estruturados de forma que a liberação de novas versões acontecia somente duas vezes por ano. Então esse é um aspecto importante na questão de quando a gente fala de acelerar a entrega de software sem comprometer a qualidade, precisa estar muito alinhada com a necessidade da empresa. Isso não significa que você precise efetivamente fazer uma liberação de software, várias liberações de software por dia, mas precisa estar alinhado com o negócio. E mesmo que você não precise fazer liberações de versões diariamente, como eu falo, o processo, o fluxo de software delivery sempre apresenta possibilidade de melhoria interna para se fazer a liberação de software quando os clientes mais precisam. É o que eu chamo de estar pronto para. Eu não preciso fazer diariamente,
mas eu estou pronto. Se eu quiser fazer a liberação diariamente, ou quando o meu cliente, o meu nicho, o meu segmento de negócio precisar, eu posso fazer essa liberação. No caso da Nordstrom, o problema deles é que qualquer correção no aplicativo ou necessidade de entrada de novas funcionalidades teria que esperar alguns meses para fazer a liberação para o cliente, dado que o ciclo deles eram por volta de 2 anos. Então, o primeiro objetivo que a empresa queria atingir é justamente fazer com que eles tivessem mais releases e sob demanda, possibilitando que a experiência do usuário, né, uma interação mais rápida de entrega de valor com o mercado para os usuários, com a capacidade de poder ter um feedback mais rápido do mercado a respeito das funcionalidades e do retorno que essa aplicação mobile apresentava. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma equipe de produto, ou cadeia de valor, quando a gente chama, numa estrutura de ágil escalado, formado por toda a estrutura de negócio, todas as equipes cross, né, as equipes meio, né, ou equipes cross, e também os application teams, ou squads, né, ou feature teams, para que eles tivessem mais independência para implementar, testar e entregar. Então, normalmente, dessa forma que se começa, observa qual é o segmento, o nicho em que vai se fazer a transformação, começa a trabalhar nesse conceito de cadeia de valor. É lógico, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é uma coisa que precisa ser pensada, né? Lógico, envolve treinamento para as áreas, para entender essa nova forma de trabalho, mas começa a se criar uma cadeia de valor independente para se implementar. Isso tem um resultado significativo, porque para de depender da coordenação de outras equipes para se conseguir implementar e entregar valor, fazer uma mudança e entregar valor em produção. O resultado obtido pela Nordstrom foi bem interessante, porque introduzindo essa nova forma de trabalho, eles passaram do planejamento deles, ao invés de ser anual, para um processo de planejamento contínuo. Isso é bem legal e bem interessante, porque à medida que você cria uma estrutura de cadeia de valor, a gente começa a falar aqui também de uma questão de você muda um pouco, bastante, é sensível à mudança do aspecto de trabalho, porque você não trabalha mais de forma projetizada, mas começa a trabalhar orientado a resultado do produto. Então, é uma evolução de roadmap aqui. Então, essa cadeia de valor, ela planeja o roadmap. O roadmap ele pode ser anual, mas não significa que você vai entregar só ao final do ano, né? Ao longo do ano, você faz entregas menores, que podem ser dentro do ciclo de vida que o negócio exigir, que for pensado para essa cadeia de valor. Normalmente, os times que aplicam esse conceito trabalhando com ágil em escala, utilizando metodologias, por exemplo, como o SAFe, começam a trabalhar em ciclos ou a periodicidade de entrega de valor a cada 3 meses. Então isso foi bacana, porque logo no ano seguinte eles começaram a trabalhar numa outra frente, onde eles conseguiram eliminar os testes como uma fase separada do trabalho, né? E começou a fazer parte diária do trabalho de todos, a prática do teste. E isso foi muito benéfico, porque da forma como eles trabalhavam,
No modelo de cascata, o que a gente já conhece é que os problemas passam a ser encontrados somente no final do ciclo. E isso está muito em linha com as práticas e os princípios de DevOps, que é justamente o segundo princípio, que é ter um feedback rápido. Então, entregas menores, colocando no campo de batalha, passando por testes dentro da esteira de forma mais rápida, por se trabalhar com entregas menores, você tem esse feedback mais rápido, ao invés de trabalhar pensando em data, né? Trabalhar em data de cronograma para entrega de valor, eu posso mudar, ser mais flexível, um conjunto menor de funcionalidades, eu valido, e se fizer sentido para fazer entrega para o mercado, a gente já pode partir para isso. Uma outra melhoria que foi observada a partir dessa mudança, dessa transformação de trabalho, é que eles passaram a ter um backlog priorizado. Então, como eu falei, quando você muda essa estratégia de trabalhar orientado a projeto e passa a trabalhar orientado a produto, então você tem um conjunto de atividades que são priorizadas, conjunto de entregas que são priorizadas, e a gente chama isso de backlog. E isso, a priorização, ela vem de encontro com a necessidade que os clientes estão pedindo. Se eu tenho a possibilidade de fazer entrega menor para ter um feedback mais rápido do meu cliente, o próprio cliente começa a partir do feedback, dar insumo das funcionalidades e dos requisitos que eles querem, e isso pode alterar o planejamento inicial. E essa é a beleza da coisa, ter uma flexibilidade para acomodar e mudar, fazer essas mudanças no roadmap, de forma que a gente esteja focado em entregar valor naquilo que o cliente está pedindo. Tá legal? E com isso, para essa primeira aplicação, que era a aplicação mobile, eles conseguiram dobrar o número de funcionalidades entregues por mês e reduziram pela metade o número de defeitos, né? Então, aí, aplicando os princípios e as práticas, tanto dos frameworks de metodologia ágil, como também as práticas de DevOps, né? Então, as práticas de DevOps ali, olhando para Continuous Integration, olhando para Continuous Deployment, olhando para monitoração contínua, existe uma série de práticas dentro desses pilares que são aplicadas e que precisam ser aplicadas, e somente quando essas práticas são aplicadas é que se consegue obter esse tipo de resultado, né? Então, tem dentro do pilar de Continuous Integration, por exemplo, você tem a escrita de histórias, você tem a parte do desenvolvimento, escrita de histórias, testes unitários, automação dos testes unitários de build, você tem a qualidade do código, você tem a estrutura de automação de testes para fazer o teste end-to-end, a possibilidade efetiva de fazer uma integração contínua na esteira, você tem o Continuous Deployment, que tem uma série de outras práticas, como o Dark Launch, o Feature Toggle, ou seja, você consegue ter técnicas para colocar a aplicação em produção, fazer os testes em produção e fazer a liberação. Você não atrasa a liberação das releases, podendo liberar ou não as funcionalidades que estão sendo entregues para aquela release. Tudo com o objetivo de acomodar o tempo e a velocidade que o cliente precisa. Tá? Então, agora olhando para o segundo ponto onde a Nordstone se concentrou, que eram as aplicações que fazem a gestão dos cafés nas lojas, né? A principal necessidade de negócio aqui é diminuir os custos e aumentar a qualidade. Então, na época, a Nordstone estava fazendo uma série de mexidas para melhoria de layout, reconceito do restaurante, a forma e a experiência de interação com os clientes, e isso fazia com que houvesse muitos pedidos de mudança nos sistemas, e isso estava gerando muitos incidentes e gerando impacto para o cliente. Então, eles tinham muitos problemas
no estágio atual dos processos deles, os tempos em cada etapa do software delivery, da etapa de desenvolvimento em todas as equipes que trabalhavam nesse processo. Um dos grandes problemas que eles tinham é que eles não tinham métricas de forma consistente entre as equipes, quanto tempo demorava em cada etapa, quais eram os problemas que surgiam em cada uma dessas etapas de entrega de software. Então, uma das primeiras medidas que eles tomaram foi justamente apoiar os times para começar a medir e tornar visível, né, em cada ponto da etapa de entrega de software, para começar a entender aonde era possível fazer a redução de tempos dentro do processo, que é o famoso mapeamento do value stream. Ou seja, você olhar para todas as etapas que fazem parte do software delivery, entender como que funciona esse fluxo, quais são as atividades que existem em cada etapa, e começar a mapear e a metrificar cada uma dessas atividades dentro de cada etapa, quanto tempo leva. Até porque é muito natural, muito comum você ter várias equipes trabalhando nesse fluxo, e o que é mais comum é a entrega de uma tarefa de uma equipe para outra. Então, quanto tempo leva isso? Quanto tempo fica na fila? Quantas pessoas eu tenho trabalhando? Enfim, qual é a quantidade de trabalho que está sendo executada no momento? Né? Então, são todos esses alguns dos aspectos que fazem total relevância para se começar a medir e a entender o que está gerando desperdício ou está retardando a entrega de software. Na época, um dos líderes da Nordson até sugeriu para o projeto, para a iniciativa, triplicar o tamanho da equipe para dar conta da vazão, né? Ao contrário, foi decidido, de novo, um esforço da liderança, e só assim que acontece, foi decidido melhorar a forma de trabalho ao invés de trazer mais gente para dar vazão da demanda. Então, por conta disso, eles identificaram, como eu falei, as etapas e as atividades que faziam parte desse value stream de entrega, e eles começaram a otimizar a quantidade de trabalho em andamento e também o deploy, a entrega das aplicações nos ambientes até produção. Esses foram os principais pontos que eles se concentraram com um esforço de melhoria inicial. E como resultado, aplicando as práticas de DevOps, eles conseguiram reduzir o tempo do ciclo das atividades de deploy e o lead time em 60% e reduzir o número de incidentes de 60% a 90%. Então, esse tipo de resultado, ele agrega porque acaba trazendo confiança para os times, confiança de que o modelo de trabalho, de que as práticas, quando aplicadas, dão resultado, a forma de trabalhar muda e começa a pensar não somente na etapa ou no fluxo de trabalho pelo qual você é responsável, mas começa a permear um sentimento de entrega de valor constante. Isso muda completamente a forma de trabalho, a interação entre as pessoas, aumenta o engajamento e aumentam os resultados. Então, o que foi importante aqui é que ter a percepção, de novo, né, não da tecnologia pela tecnologia, mas ter uma percepção, uma percepção em alto nível, no nível de gestão, de que se mapear o fluxo de valor da companhia, a forma como a companhia trabalha, ela pode impactar significativamente no resultado da companhia, né? Então, e cada vez mais eu mapeio, reduzo a quantidade de trabalho e coloco isso
de forma constante para validação, tem um retorno mais rápido, os benefícios são alcançados. Então, o que essa transformação ela difere das demais, né? Então, a gente percebe que começa a ter um caminho comum quando uma transformação é bem sucedida. Primeiro, a iniciativa começa a partir dos executivos. Os executivos estão engajados e percebem que existem práticas que podem trazer o benefício como resultado da companhia, não a tecnologia pela tecnologia. A necessidade de otimizar por velocidade ao invés de otimizar por custo. Eles passaram a fazer uma avaliação não só do fluxo de valor do value stream que eles estavam trabalhando, mas colocaram isso como uma prática para avaliar outros fluxos de trabalho para as outras cadeias de valor de segmentos de negócio dentro da companhia, fazendo uma análise e uma relação. Qual é a característica do meu sistema? Se são sistemas legados, são sistemas com arquiteturas monolíticas, para fazer uma análise do custo-benefício, tanto para o negócio e do custo-benefício de se implantar essas novas práticas para essas novas cadeias de valor. E tudo isso fazendo uma análise do custo-benefício, do risco, se compensa ou não fazer a transformação, né, para a companhia como um todo, avaliando quais seriam os possíveis pontos de resistência. Então, é um conjunto, é um mindset importante para a cadeia executiva, a cadeia de liderança, pensar dessa forma para que se tenha fluidez da implantação das práticas e a transformação possa ocorrer de uma forma mais suave, com acompanhamento, com engajamento desses executivos dentro da companhia. E olhando sempre para o detalhe da implementação das práticas que são aplicadas, né? Não somente da tecnologia pela tecnologia. Começar a implantação de ferramentas à torta e à direito, sem pensar no fluxo ou no benefício ou valor agregado que isso pode trazer para dentro da companhia. Então, esses são, acho que, uns principais aspectos com que faz com que uma transformação como essa ela possa ser bem sucedida nas empresas e como foi bem sucedida aqui na Nordstone. Tá legal, pessoal? Então, esse foi mais um episódio trazendo mais um estudo de caso que acho que é importante trazer para vocês a implementação das práticas para gerar esse valor, essa transformação e também entender que essa implantação de novas práticas, as práticas elas têm maturidade, as coisas acontecem com o tempo e o quão importante é entender cada uma das práticas que são implementadas para se obter os resultados que essas transformações obtêm. Tá legal? Então, novamente, se eu gerei valor para você, se inscreve, me siga nas redes sociais, dá o seu comentário, compartilhe esse vídeo e toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal para continuar com esse debate com vocês. Até mais!